Sejam bem-vindos à aula de online. Aqui estão com Fernando Zungoso, Ninja de Matemática. Estamos por aqui para dar umas dicas em relação à geometria espacial. Vamos a isso. Então, nós aqui estamos para falar de geometria espacial, onde dentro desse capítulo temos duas repartições, onde são figuras que têm o nome de prisma e outras figuras têm a denominação de pirâmide. Então, vamos começar com os prismas. Então, prismas são todas figuras que apresentam duas bases e uma certa altura. Podemos ter exemplo de um prisma com essas duas bases e, muita atenção, essas duas bases devem ser iguais. Então, temos a primeira base, temos a segunda base com as mesmas medidas e uma certa altura. Então, chamaremos dessa figura de prisma. Onde também podemos ter outra figura com um formato quadrangular e uma certa altura. A isso também chamaremos de prisma. E como determinar o volume de todas as figuras que tem a denominação do prisma? Não. Temos que o volume de todos os prismas, se formos a prestar atenção, já no início da aula dizíamos nós que temos duas bases e uma altura. Então seria a área da base e vezes altura. Então seria a área da base vezes altura. Então, para este caso aqui, a nossa base seria uma circunferência. Então o volume fica π vezes r ao quadrado. Nós sabemos que a área de uma circunferência é dada por π vezes r ao quadrado vezes a nossa altura. E para este caso aqui teríamos o que? Volume seria também área da base vezes altura. Qual é a base? A base é quadrangular. Então temos que saber qual é a área de um quadrado. Então ficaremos com volume igual a área de um quadrado é dada por lado ao quadrado vezes altura. Então assim temos as dicas para a determinação do volume de todos os prismas. Então, área total de um prisma. Então, área total de um prisma, temos que analisar todas as figuras planas que compõem o nosso prisma. Vamos primeiro mexer o nosso cilindro, que é um caso especial. Então, podemos imaginar uma pilha, onde ao abrir uma pilha formamos duas circunferências e aquela parte do meio torna-se um retângulo. Torna-se um retângulo. Então, temos aqui duas bases. Uma base que forma a parte de cima e outra base que forma a parte de baixo. Então, para determinar a área total deste volume, temos que saber a área da base de baixo e a área da base de cima. E nós dissemos o seguinte, que a área das bases que formam um prisma sempre são iguais. Então, diremos que a área total seria igual a 2 vezes a área da base, mais o que? A área lateral. Então essa aqui chamar-se a área lateral. Então para este caso aqui, a área total será igual ao que? Duas bases. Então qual é a área da base? A área da base será a área da circunferência. Então ficamos com 2 vezes π vezes o raio ao quadrado, mais a área lateral, percebemos que é um retângulo. E esse retângulo aqui tem como comprimento uma volta completa da circunferência, que seria o que? O perímetro. Então o perímetro é dado por 2 vezes π vezes o raio. Então o lado será dado por quê? Por nossa altura. Então vezes temos este lado. Neste caso a largura será a nossa altura para a nossa figura. Então diremos o que? Concluiremos que a área total será igual a 2 vezes π vezes o raio, mais a área lateral aqui será o que? Será 2π r vezes a altura. E assim trabalhamos com volume de um cilindro e sua área total. Então, para este caso aqui, podemos separar esta figura. Podemos utilizar esse espaço aqui. Temos duas bases iguais. Então, essas bases são quadrangulares e devemos contar todas as figuras planas que formam as laterais. Então, temos essa primeira parte
temos aquela outra parte que está dentro, temos essa parte que está frente a esta aqui e temos essa parte aqui frontal. Então diremos o quê? Abrindo isso aqui, teremos essas 4 divisões. Então essas 4 divisões formam a nossa área lateral. Então essas 4 divisões são formadas porque são formadas por retângulo. Então teremos retângulo 1, retângulo 2, retângulo 3 e retângulo 4. Então a área lateral desta figura aqui seria o quê? Seria 2 vezes área do quadrado, que é lado ao quadrado, área total, desculpem-me, será igual 2 vezes lado ao quadrado, que é a área do quadrado, mais área lateral, que é formada por 1, 2, 3, 4 retângulos. Esse retângulo obedece um certo comprimento e uma certa largura. Então diremos 4 vezes comprimento vezes largura. E assim temos as dicas a respeito dos prismas na geometria espacial. Agora avançaremos para as pirâmides. Então, colegas, vamos avançar. Estivemos a ver prismas, que eram as figuras que apresentam 2 bases e uma certa altura. Então, o que seria uma pirâmide? Podemos imaginar aquelas construções egípcias que apresentam um certo topo e uma certa base. Então, aquilo chama-se pirâmide. Ou seja, definimos pirâmide como sendo aquela figura que apresenta um topo e uma certa base. A base pode tomar qualquer figura geométrica regular. Pode ser uma circunferência, ainda pode ser uma base triangular. Então, nisso podemos tomar em conta alguns elementos que compõem uma pirâmide. A esse ponto aqui, o topo, chamaremos de vértice. E a altura será dada pela distância entre o vértice e o centro da base. E a este segmento aqui chamaremos de geratriz. Então, há casos em que nos dão geratriz e nos dão a altura, querem para determinar, sei lá, o raio dessa nossa base. Então temos que utilizar nessas condições o teorema do Pitágoras, onde essa base aqui será o raio da nossa circunferência. Então, no teorema de Pitágoras, a geratriz será a nossa hipotenusa, a altura será um dos nossos catetos e o raio da nossa circunferência será outro cateto. Então, temos aqui o teorema de Pitágoras que nos ajudará a determinar uma dessas coisas, ou a altura, ou o raio, ou a geratriz. Então, essa figura aqui chama-se cone, é uma figura geométrica que faz parte das pirâmides. Então, o cone é caracterizado por ter uma base que planamente é denominada por circunferência e um topo, que é uma característica das pirâmides, e os segmentos laterais, que tem o nome de geratriz. Então, para determinar o volume de todas as pirâmides, precisamos saber. Então, todas as pirâmides formam um bico. Então, diremos assim: todas as figuras que formam um bico, ou seja, as pirâmides, o seu volume será dado por 1/3 da área da base vezes a altura. Então, essa é a forma para a determinação do volume das pirâmides. Então, podemos mexer também essa figura aqui. Então, essa seria a nossa pirâmide triangular, visto que a base forma um triângulo. Então, aqui o volume seria o quê? Também seria 1/3 da área da base vezes a altura. Então, voltando para o cone, o volume vai ser igual a 1/3 área da base. O que? Qual é a base? A base é uma circunferência. Nós sabemos que a forma para determinar a área de uma circunferência é π vezes o raio ao quadrado. Então, vezes a altura. Então, avançando para esta figura aqui triangular, temos 1/3 área da base. A área da base é um triângulo. Então, o triângulo
Tem N formas para determinar. Temos 3 formas para determinar a área de um triângulo, dependendo do formato de cada triângulo. Temos triângulos que, se for nos dado a sua base e altura, utilizaremos a nossa forma conhecida de base vezes altura dividido por 2. Podemos ter um ângulo aqui e esses dois segmentos, suponhamos 3 e 4. Então, para determinar a área deste triângulo, diríamos o quê? Diríamos 3 vezes 4 vezes seno do ângulo dividido por 2. Ainda podemos trabalhar também com o semiperímetro, caso tenhamos as medidas de todos os lados dos triângulos e não temos altura, ainda, também não temos um ângulo. Então, a forma para determinar esse tipo de triângulos chama-se determinação de área utilizando o semiperímetro. Já agora, pontos importantes que podemos tomar para a determinação da área total de pirâmides. Então, área total de uma pirâmide. Área total de uma pirâmide, assim como estudamos lá nos prismas, a área total era a contagem de todas as figuras planas que compõem a nossa figura geométrica. Então, para uma pirâmide também não muda. Então, vamos pegar, por exemplo, essa pirâmide triangular. Essa pirâmide triangular é formada por quantas figuras planas? Por esse triângulo aqui. Então, temos esse triângulo aqui. Temos 3 triângulos, não sei se consegue ver. Temos um triângulo lá deste lado. Podemos fazer isto. Temos esse triângulo aqui. Temos esse triângulo aqui daquele outro lado. E temos esse triângulo aqui que está na nossa vista frontal. Então, a área total seria o somatório de áreas de todos esses triângulos que compõem essa figura. Então, teríamos o triângulo da base e teríamos, uma vez que trata-se de figuras regulares são figuras que apresentam todos os lados iguais. Automaticamente, os triângulos laterais também são iguais. Então, aqui teremos o primeiro triângulo, teremos o segundo e o terceiro. Imaginemos uma base quadrangular. Podemos tentar encaixar aqui a nossa figura de uma base quadrangular. Então teremos algo do gênero. Temos aqui uma base quadrangular. Vamos fazer a contagem dos triângulos. Temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, concluímos o quê? Concluímos que o número de triângulos será determinado pela figura que estará na nossa base. Então, se a figura for triangular, teremos 3 triângulos que compõem a parte lateral. Se a base for quadrangular, teremos 4 triângulos que compõem a parte lateral. Então, concluímos já agora que a área total das pirâmides seria o quê? Área da base mais área lateral. Nos prismas era 2 vezes a área da base, porque tínhamos uma base superior e a outra inferior. Já agora só temos uma base e triângulos laterais. Geralmente, sempre que for uma pirâmide, só não podemos dizer que são triângulos laterais, mas diremos que é área lateral que será composta por triângulos. Então, podemos pegar a figura aqui, que representa uma pirâmide triangular. Teremos área total igual. A área da base será o que? Será a área deste triângulo aqui. Podemos dizer que é um triângulo que temos sua altura H e a base B. Então, será base vezes altura dividido por 2, mais área lateral. Área lateral serão esses triângulos que compõem a parte lateral. E muita atenção, há casos em que não temos a altura, mas temos aquilo que chamamos de apótema. O que seria apótema? Apótema seria a distância. Imaginemos uma circunferência que envolve esse triângulo aqui. Então, o que chamaríamos de apótema? Apótema é a distância entre o centro da circunferência com um dos lados
da nossa figura aqui, que é o triângulo. Então, a distância entre o centro da circunferência com um dos lados, pode ser esse lado aqui, chamaremos de apótema. Apótema. Então, aqui seria o raio, e para esta figura, esta distância aqui chamaremos de, o raio aqui toma o nome de apótema. Então, caso não nos dê altura, não tenhamos altura, mas temos a apótema e temos a geratriz, então havemos de trabalhar com o Pitágoras. Só que para essa figura teremos modificações aqui no raio. Em vez de ser o raio, será denominado por apótema. Já agora, a área lateral será 3 vezes a área desses triângulos aqui. Então, se tiver esses triângulos aqui, onde será 3 vezes base vezes altura dividido por 2, mas em relação aos triângulos laterais.